Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 13 de novembro de 2025, quinta-feira. Agora é 7h03 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Tá eu e a Branquinha aqui, como sempre, né, gente? Branquinha tá comigo aqui. Esperar as pessoas estar chegando para mim dar início à live. Né, Branca? Branca tá comigo aqui. Como sempre, a Branquinha tá aqui. Mostrar vocês a Branca. Deixar as pessoas chegarem, né? Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Bom dia, Fátima. Fátima Lima. Deixa eu mostrar vocês a Branca aqui, que ela já vai cascar fora, tá? A Branca já vai cascar fora. A Branca querendo cascar fora. A Branca aí. A Branca quer cascar fora, né, Branca? Você vai ficar quietinho aqui, Branca? Então, a Branca tá aqui comigo. Eu só tô esperando as pessoas chegar para nós dar início, tá? Por isso, quando eu começo assim, eu mostro minha gatinha, porque as pessoas estão chegando ainda. A Branca tá aqui comigo, ela não falha, não. Vou mostrar também no Instagram. A Branca aí. A Branca não falha, gente. Tô achando que é bom ficar isso aqui. Isso aqui é bom. Tá vendo? Pode ficar aqui comigo. Então tá aí. Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Então eu já mostrei a Branca, né? E nós vamos começar hoje a brecha dos 7 selos. Terminei de fazer Deus em simplicidade. E agora nós vamos começar outra etapa, que é a brecha. Então eu vou orar, né? Eu gosto de cantar somente crer. Hoje eu vou fazer isso. Tem vezes que não faz não, porque senão a gente quase não traz a palavra, né? Mas vamos lá. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por a oportunidade de estar aqui trazendo a Tua palavra. Quero pedir essa manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude, trazendo a revelação da Tua palavra. Nos abençoe. Revele para nós, Senhor, tudo que o Senhor quer que a gente precise, que nós necessitamos para a nossa vida. Vou iniciar a leitura dos 7 selos, a brecha. Estamos começando a desvelar os pensamentos do Senhor. Te peço, Deus, já que o Senhor abra o coração de cada pessoa esta manhã, para que a Tua palavra possa entrar. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então a brecha está aqui, ó. 7 selos, a brecha. Tá vendo? Comecei com Deus em simplicidade. Agora é a brecha. Aí depois é o primeiro selo. O profeta vai começar a abrir o primeiro selo para nós. Então começa assim. Eu já vou até falar a data que foi para vocês entenderem quanto tempo que tem isso, ó. E essa mensagem das 7 eras da igreja, as 7 eras da igreja e os 7 selos. A brecha, William Marlon Branham, foi pregada no dia 17 de março
de 1963. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Boa noite, amigos. É um grande privilégio estar de volta aqui na casa do Senhor. Nesta noite, no culto, e ainda vivendo do maná desta manhã, e que nossas almas foram tão grandemente abençoadas por sua grande presença. E agora, nesta noite, nós temos começamos com o assunto a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Eu estava conversando com um amigo esta tarde e talvez o Senhor permitindo, algum dia neste verão, se ele não me levar ao lar ou eu voltar, não for para o estrangeiro ou algo, eu gostaria de tomar novamente as 7 últimas trombetas. Vejam, tudo isso está unido e em seguida estão as últimas 7 pragas. E tudo isto está entrelaçado como veremos à medida que prosseguimos. Então, nesta noite, enquanto nós aquietamos, eu posso ser um pouco prolongado nesta noite, mesmo tão longo que eu chego de volta aqui. Agora, toda a pregação que fiz em Fônix, eu nunca fiquei rouco, nem sequer uma vez. Veja isto, é certo. E, que coisa! Quão intensamente eu preguei. E eu creio que foram 27 cultos sem ficar rouco. Mas o clima é realmente uma condição ruim aqui atrás. E para a saúde, vocês sabem o que eu quero dizer. É péssimo. E para começar, qualquer pregador tem aquela fala, tem uma garganta ruim. Um médico amigo meu, uma vez olhou a minha garganta para ver o que havia de errado. Disse, nada. Disse, você tem apenas calos em suas cordas vocais. Disse, isso é de pregar. Bem, eu gostei disso. Vocês sabem. Aquilo me fez sentir melhor. Uma vez que podia ser atribuído à pregação. Veja vocês, isso estaria bem porque é para o reino de Deus. Agora pode que não seria capazes de carregar em nosso corpo a marca de Jesus Cristo, como fez Paulo, sendo açoitado. Porém, podemos conduzir uma marca de pregação e dando nossa voz contra as coisas que estão erradas.
Assim nós estamos agradecidos por não termos que ser açoitados mais, especialmente nessa época. Então nós estamos. Quantos aqui leram, senhores, é este o tempo? Ou ouviram, vocês sabem. Senhores, é este o tempo? Isso me preocupou um pouquinho. Se não ouviram, eu desejo que, de alguma forma, se vocês pudessem obtê-la, para ouvir ou de alguma maneira me incomodou. Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui, se fica melhor. Eu desejo colocar isso antes de começar o culto. Cerca de uma semana ou 10 dias atrás, eu fiquei tão turbado. Eu realmente não. Eu não assumia os cultos ou qualquer coisa, porque eu sabia, parecia que podia ser algo ruim, e eu não sabia realmente o que era aquilo. Então numa manhã, eu me levantei para ir para o Calion Sabino, o qual fica de casa 30 minutos de carro, ou 40, ao topo do Canion Sabino. E então, tem uma estrada de 30 milhas montanhas acima. Região estranha, lá embaixo, lá em cima. Eu posso estar aqui no deserto, onde estejam 27 a 32, exatamente agora. E em 30 minutos está em 80 pés de neve. Veja, no cume da montanha nós estamos em Fônix, bem recentemente, onde estava 6 ou 8. Eles tinham a piscina aquecida, pessoas nadando e cerca de 40 minutos de carro dali estava a 4 abaixo de zero. Em Flagstaff. Vem? Essa é a diferença entre as correntes em cima e o deserto. E muito saudável para asmáticos e assim por diante. Tá vendo como que a temperatura mudava 30 minutos de um lado para o outro? Onde ele estava? Agora, eu subi no cânion e eu escalei o caminho tão alto quanto eu pude ir. E eu perguntei ao Senhor, enquanto estava sentado lá em cima, o que significava tudo aquilo e assim por diante. Parecia que eu estava aborrecido e não sabia exatamente o que fazer. Então, enquanto eu estava orando, uma coisa estranha aconteceu. Eu quero ser honesto. Agora, pode ser que eu tenha dormido. Isso pode ter sido uma espécie de um transe. Ou isso pode ter sido uma visão. Eu estou mais ou menos inclinado a crer que tenha sido uma visão. Tanto que eu tinha minhas mãos estendidas, dizendo, Senhor,
O que aquela explosão significa? E o que aqueles 7 anjos, uma constelação em forma de pirâmides, que me levantaram do chão e me viraram para a direção leste. O que significa aquilo? Eu permaneci ali, em oração, e algo aconteceu. E agora uma coisa caiu em minha mão. E eu sei, se vocês não entendem as coisas espirituais, isso pode parecer muito estranho, mas alguma coisa tocou minha mão. E quando eu olhei, era uma espada. E o cabo era feito de pérolas, as pérolas mais lindas que eu já vi. E a proteção, vocês sabem onde? Onde eu acho que é para proteger suas mãos de serem atingidas. Vocês sabem, enquanto você está, as pessoas estivessem duelando, era de ouro, e a lâmina do sabre não era muito comprida, mas ela era uma navalha afiada, e ela era de prata reluzente, e ela era a coisa mais linda que eu já vi. Ela se encaixava exatamente em minha mão. E eu a estava segurando. Eu disse, não é linda? Eu olhei para ela e eu pensei, mas vocês sabem, eu sempre tive medo de uma espada. Eu estava contendo por ter vivido fora dos dias em que eles as usavam. Porque eu tenho medo de uma lâmina. E por que isso? Eu pensei, o que faria eu com isso? E quando a segurava em minha mão, uma voz de algum lugar disse, essa é a espada do rei. Enquanto aquilo me deixou, bem, eu estava curioso para saber o que aquilo significava. Essa é a espada do rei. E eu pensei, se tivesse dito a espada de um rei, poderia ser que eu tivesse entendido. Porém, disse, a espada do rei. Então eu posso não ter isso correto, mas eu pensei, há somente um, o rei, esse é Deus, e sua espada é esta, mas penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Vejam, se vocês estivessem em mim, em minhas palavras, em vós, vem, e eu pensei, em duelo, veja vocês. E como eu entendo? Eu não entendo uma palavra disso, mas, ou, um princípio do duelo. Mas, segundo o melhor do meu entendimento, as lâminas se cruzam. E então, finalmente, as espadas elas travam o inimigo e vocês travam as espadas. Assim então, isso requer força do homem que está duelando. Porque, vejam, sua espada estaria apontada para meu coração e a minha para o dele. Mas elas estão
travadas, nossas lâminas batendo uma na outra. Então, elas se batem. Então, as espadas se encontram. Aquele que puder pôr a outra embaixo, e a espada está em linha reta para o coração. Então, isso requer, ainda que a espada seja a palavra, então ele está falando da espada, mas a espada é a palavra do Senhor. Ela requer a mão forte de fé para segurá-la ali, para trazê-la ao coração do inimigo. Você está duelando com o inimigo. Agora, não conhecendo essas coisas, mas apenas tudo o que tenho recebido dele, de Deus, que eu posso lhe dizer, tenho lhe dito. Então, vocês sabem, eu creio que foi. Não disse nosso Senhor que tudo que ele recebeu do Pai, que ele tinha dito, e nada tinha retido. E então nós desejamos fazer essas coisas exatamente como elas vêm. Agora, se vocês forem realmente sábios e orarem, estou certo que vocês entenderão algo dentro de pouco. Agora, algo que eu espero que seja revelado. Agora, nesse livro, vamos todos voltar agora ao capítulo 5 do livro que é chamado A Revelação de Jesus Cristo. Agora, amanhã e à noite é o primeiro selo, pois os 4 primeiros selos são abertos por 4 cavaleiros, em cada selo que atinge a terra. Então, talvez não sejam mensagens longas, até passamos por segunda, terça, quarta, por volta de sexta-feira. Então, eu suponho que no sexto e quinto, sexto e sétimo selo, provavelmente serão bem longos. Então, pode ser que isso lhes dará um pouquinho para um descanso sozinho. Pretendemos iniciar os cultos aqui. Eu creio às 7 da noite durante a semana, e eu tenho que estar na plataforma exatamente às 7h30. E então, isso pode nos permitir sair por volta da meia-noite. Assim eu estava. Esta manhã fui 1 hora além. Eu não pretendi aquilo. Eu realmente não sei quando. Porque eu não sei o que é o primeiro cavaleiro. E não sei o que é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo selo. Até esse momento, eu não sei, vem? Eu estou realmente dependendo dele, do Senhor Jesus. Então, esse é o porquê, tentando esta semana, pela graça de Deus, ajudar, crendo que se você entenderem profundamente, vocês sabem, em visões você não pode revelar coisas até que a você seja permitido revelar. Então ele está esperando a revelação do Senhor para ele revelar os 7 selos. Eu estou aqui, gente, lendo a mensagem do nosso profeta, e ele está para abrir os 7 selos para nós. Porém, ele não sabe qual que vai ser o primeiro, o segundo. Ele está esperando de Deus para revelar para ele.
E agora ele vai esperar no Senhor para o Senhor revelar. Quantas vezes todos vocês têm ouvido dizer, vá a certa casa, talvez um chapéu esteja colocado aqui, e certa criança, ou seja, o que for, não será curada até que esteja colocado aqui. Eu não posso lhe dizer, ou tampouco eu posso colocar ali. Tem que ser movido de alguma outra maneira. Alguém mais tem que tomá-lo e movê-lo. Enquanto tudo está em ordem, então aquilo pode ser revelado. Então tem que estar tudo em ordem. A igreja tem que estar em silêncio. Tem que estar um espírito propício para que o Senhor venha revelar os 7 selos. Então agora estejam em oração. Agora, antes de nós aproximarmos do livro, vamos falar com ele, com nossas cabeças inclinadas. Senhor Jesus, nós todos juntos somos insuficientes. Nós não tentaremos por nenhum meio. Nós aproximamos deste livro sagrado nesta hora tão santa, na qual amamos pairão no destino do tempo, sem rogarmos, Senhor, que o único que pode revelar esse livro, que ele venha agora, abençoando os debilitados esforços de teu servo. Abençoa a palavra enquanto ela segue. Possa ela ir no poder do Espírito e possa o chão espiritual dar àqueles que estão famintos e sedentos por conhecer. Bom dia, Abel. Deus abençoe. Conhecer a retidão e conhecer a vontade de Deus. Possa ela cair ali e produzir conforme a sua espécie. Conceda, Senhor, todo louvor será teu. Possa os famintos sedentos acharem alimentos e beberem nesta noite da palavra. Nós pedimos isto no nome do Senhor Jesus, de quem é a revelação. Amém? Agora nós vamos passar para o capítulo 5. Agora, esses não são os 7 selos. Esta é a brecha entre as eras da igreja e os 7 selos. Agora, há também um 6º capítulo e houve um 4º capítulo, ou melhor, de Apocalipse, e nele foi revelado algo que aconteceria depois que a igreja subisse. Pois a igreja soube que no capítulo 3, Apocalipse, e não retorna até o Apocalipse, até o capítulo 19 de Apocalipse. Vem? Por conseguinte, a igreja não passa pela tribulação. Então quer dizer que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja. Mas quem não for da igreja vai passar pela tribulação. Agora nós vamos começar a entrar na palavra. Ele estava ainda orando, pedindo Deus para trazer a palavra para ele. Agora ele já está começando a revelar o que vai acontecer. E vocês ficam atentos aí. A igreja não passa pela tribulação. Eu sei que isso é contra ao ensinamento de quase todo mestre com quem já conversei. Mas eu não pretendo discordar. Eu pretendo ser seu irmão.
Não obstante, eu devo ensinar exatamente como eu posso ver isso. Se eu não o fizer, eu não posso unir isso. Vem? Vocês? Agora, se ela sobe antes da tribulação, ou após a tribulação, eu quero subir com ela. Esta é a coisa principal. Então, antes da tribulação, antes de uma bomba cair aqui, ser tudo destruído, você sabe que esse mundo uma hora vai ser destruído, né? A igreja já vai subir. Ela não vai passar por tribulação. A igreja. Assim, essas coisas, nós estamos apenas presumindo as coisas por não ter cultura. Eu tipifico, eu olho e vejo o que é ou tem sido no Antigo Testamento, ou qual é o tipo ou uma sombra do Novo. Em seguida, eu tenho uma ideia do que é o Novo. Vem? Como se Noé entrou na arca antes da tribulação e iniciar um tipo, porém, mesmo antes que vejam, entrasse na arca, Enoque subiu antes que qualquer coisa acontecesse. Eló foi chamado para fora de Sodoma, antes que uma mancha pequena de tribulação tivesse iniciado, de destruição. Mas Abraão ficou todo o tempo fora disto. Vejam, tipos. Vocês estão entendendo aqui? Eu vou dar até uma paradinha para mim ver se eu dou uma palavra para vocês aí. Vocês estão entendendo o que ele está falando? Se vocês não estiverem entendendo, eu vou tentar ver se eu consigo explorar um pouquinho isso. Então, antes de vir uma bomba, alguma coisa, a igreja vai ser arrebatada. Como Enoque foi arrebatado. Ele falou lá de Noé. Quando Deus falou para Noé construir a arca, naquele tempo nunca tinha chovido, que ia vir um dilúvio. Ele advertiu a população e ninguém creu na mensagem de Noé. E antes disso acontecer, vinha a tribulação, veio o dilúvio, ele já estava dentro da arca, ele e sua família. Então ele não pegou a tribulação. Mas ele está mostrando, ele está comparando Noé com Enoque. Enoque já estava no braço do Senhor. E Enoque você pode comparar com a igreja. A igreja já vai estar arrebatada. Noé ainda passou pelo dilúvio, que é a tribulação. Mas ele estava protegido com a palavra de Deus. E aí depois ele vem e fala de Noé, ele fala de Ló e de Abraão. O anjo do Senhor foi lá para salvar Ló. Ló estava no meio do mundo lá, intertido com as coisas do mundo. O anjo teve que arrancar, pegar ele com a mão assim e vir trazendo ele para salvar ele, porque ele estava tão agarrado com as coisas do mundo. E a palavra pode mostrar para você, não seja agarrado com esse mundo. O anjo do Senhor teve que ir lá, pegar ele com a mão e trazer ele, porque já ia destruir tudo. Tinha um Abraão lá intercedendo por ele. Isso significa a igreja. Deus falou que ia destruir tudo e Abraão falou assim, Senhor, se tiver lá 50, sou salva. Aí o Senhor falou, eu salvo. Aí Abraão foi vendo que não tinha quase ninguém, e 10, 15 foi só abaixando, que aí conseguiu salvar Ló, que era seu parente, pela intercessão de Abraão. Abraão era o filho original de Deus.
Deus estava conversando com Abraão. E Abraão intercedendo por Ló, que era seu parente. E o anjo do Senhor veio correndo para trazer ele. A sua mulher olhou para trás e virou uma pedra de estátua. Todo mundo já conhece essa história. Então aqui ele está falando desse jeito que vai ser a igreja. Então se você estiver muito intertido com o mundo, cuidado, meu querido. Vai ter que ter uma igreja intercedendo para você. Mas agora nós leremos o primeiro versículo. Eu lerei os primeiro, segundo e segundo versículo. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com selos. Então esse livro aqui que eu estou falando, que é os 7 selos, Deus vai começar a revelar ele para nós. Mas para isso nós precisamos que Deus revela e que Deus revela para o nosso profeta. Deus não faz nada sem revelar primeiro para o nosso profeta. Nós não conseguimos a revelação. Precisa de um profeta, de um homem espiritual, que Deus fala com ele face a face para revelar para nós. E venha comigo, que daqui a pouco eu já vou encerrar. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Que livro? Então quer dizer que é um livro bem sagrado. Eu vou ter que ir rápido aqui, porque eu já vou encerrar, tá? E eu chorava muito. E nós estamos falando de João. João chorava muito, que não tinha nenhum digno. Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler. Agora, você fala sobre indignidade. Nem mesmo digno de olhar para ele, nem homem, em parte alguma. E disse-me um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então agora sim, está sendo revelado para João que ninguém é digno, porém tem um lá que é digno. E esse é o Senhor Jesus. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então Deus pode abrir e revelar para o profeta daquela era, que era João. Mas João não podia nem olhar. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então vocês estão entendendo o que significa 7? 7 significa muita coisa. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então o Senhor veio e tomou o livro. Faremos uma pausa ali por poucos momentos da leitura de Apocalipse 5, descendo para a inclusão do versículo 7. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem anotando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento. Assim vocês terão um entendimento antes de entrarmos nisso.
Agora, isso é no tempo final. Ouçam. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Se vocês observarem, este é Cristo. Vejam, porque ele no Antigo Testamento foi chamado o anjo do pacto. E ele está vindo diretamente para os judeus agora, pois a igreja tem chegado ao fim. Vem? Correto? E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Então está falando as características, tudo que ele viu na visão do Senhor Jesus. Quando ele olhava para o rosto dele, era de fogo. Quando ele olhava para o pé dele, seus pés eram como uma coluna de fogo. Então ele está falando as características do Senhor Jesus, que dá até medo. Vocês se lembram daquele anjo em Apocalipse 1? A mesma coisa. O anjo é um mensageiro. E ele é o mensageiro para Israel. Vem? A igreja tem sido arrebatada. Vejam, agora, ou preparando para ser arrebatada. Então tem uma igreja que está se preparando para ser arrebatada. Ela vai ser arrebatada. Ou você creia ou não creia, ela vai ser arrebatada. A igreja do Senhor. Tá entendendo aí? Ele veio para a sua igreja. Agora vejam. Deus não vai deixar a igreja passar por tribulação não, gente. Mas o mundão vai passar. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Agora aqui ele está fechando e selando. E aqui está aberto. Ele tem sido aberto. Desde o tempo do selamento. Vamos entrar nisso. Nesta noite. Agora o livro está aberto. Um livrinho em sua mão. Em sua. Ele foi aberto. Como o sol. Como colunas. Espere um minuto. Deixe-me começar lendo aqui atrás. Daqui a pouco eu já vou ter que encerrar lá. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como clama quando clama o leão. Nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Lá ele é um cordeiro, mas aqui ele é o leão. Vem? E havendo chamado, os 7 trovões fizeram soar a sua voz. Então, os 7 trovões fizeram soar a voz do Senhor Jesus. Agora, João estava comissionado a escrever o que ele viu. Então, o apóstolo, o profeta, pegou sua caneta para escrever aquilo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui rapidinho, eu não posso me conter muito. Por isso que eu falo com vocês que vocês têm que ter um profeta. Nesse tempo de João aqui, que ele viu isso tudo, na hora que ele viu isso e começou a querer escrever, Deus falou com ele: João, sela. Não escreve isso aqui agora não, só sela. Porque não é tempo de você revelar isso. Mas tudo na vida tem seu tempo. Naquele tempo de João não era tempo de ser revelado.
É no nosso tempo hoje, que nós somos o tempo da era de Laodiceia. Só pode ser revelado em Laodiceia. É no tempo de Sodoma e Gomorra que vai terminar. Então, isso que João estava vindo aqui era para ser selado, para Deus mandar outro profeta para nos revelar o que estava selado. Porque não podia ser revelado naquele tempo, que não era tempo do fim. O tempo do fim é agora. Então agora tem que ser revelado os 7 selos. E o profeta vai nos ajudar a revelar ele. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, e eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu, que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Então ficou selado. João viu, mas não pôde revelar porque não era tempo ainda, mas hoje já é tempo. Entendam isso. Não era para que tempo. Agora isso é o que não acontecemos. Isso é ainda para ser revelado. Vai ter que ser revelado. Por quem? Por um profeta. Deus não revelou para João que era um profeta? Precisa de um profeta para revelar. Isso não está na Santa Escritura, o que aqueles trovões falaram. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra. Levantou a sua mão no céu, agora ouçam. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então sela, e eu vou jurar por mim mesmo, Deus falando, que não vai ter mais demora. Eu não posso prolongar. Eu vou encerrar por aqui, gente. E aí eu volto com esse capítulo 7. Vocês me desculpem aí, mas eu não posso prolongar, porque se passar de 1 hora ali, me dá um trabalho danado, tá? Então eu vou encerrar a live. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que isso aí possa estar te ajudando. Então agora nós estamos na brecha dos 7 selos. Ele vai começar a revelar essas coisas para nós entrar no primeiro selo. Terminando essa brecha, nós entramos no primeiro selo. E aí a gente vai caminhando. E Deus possa ajudar que vocês possam começar a entender as coisas de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho que encerrar, não posso prolongar muito o assunto. Senão passa de 1 hora lá e para mim publicar no TikTok dá maior trabalho. Então, um bom dia para vocês. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou encerrar a live.